Se você olhar, as três reações já estão balanceadas. Foram dadas já balanceadas. Concorda comigo? Ó, já tem coeficiente na frente de todo mundo e a última não tem coeficiente, mas é 1 para 1. Está tudo balanceado. Então é muito comum que alguns alunos façam o quê? Já vendo que elas estão balanceadas, já desce os dois caras envolvidos na proporção de 4 para 1, como você está vendo aqui, e faz a reação, e faz a conta, e erra. Erra por quê? Vê se vocês concordam comigo. Para você conseguir relacionar o sulfeto aqui da primeira reação com o ácido da última, você tem que ter a certeza de que essas três reações estão relacionadas, interrelacionadas entre si. Ou seja, que uma reação é consequência da outra. E como é que a gente enxerga que uma reação é consequência da outra? A gente consegue entender isso se a gente enxerga que o produto da primeira é o reagente da segunda. Se isso acontecer, você diz que a primeira e a segunda são reações consecutivas, porque a segunda só acontece em função da primeira. E se o produto da segunda for o reagente da terceira, de novo você diz que a segunda e a terceira são consecutivas. E sendo assim, as três serão consecutivas. Atenção para o que eu vou fazer. Quem é o produto da primeira que é usado como reagente da segunda? É o SO2. O SO2 produzido na primeira está sendo usado na segunda. E quem é o produto da segunda que é usado na terceira? É o SO3, que está produzido na segunda e usado na terceira. Tá, então de fato as três reações são consecutivas. E se são consecutivas, existe um balanceamento que nós deveremos fazer, que muita gente esquece de fazer, porque bate o olho nas três reações e já olham elas três balanceadas e esquece de fazer o balanceamento consecutivo, o balanceamento de um em relação à outra. Como assim? Gente, se tem 8 mols de SO2 produzidos na primeira, tem que ter 8 mols de SO2 utilizados na segunda, gente. Esse é o balanceamento que está faltando. E aí provoca um erro na questão. Tá bom? Então, o que eu faço com a segunda reação para balancear ela em função da primeira? Eu preciso fazer isso aqui virar 8. E como é que eu faço isso aqui virar 8? Eu vou multiplicar por 4 toda a segunda reação. Vê se vocês me acompanham. Isso aqui passa a ser, então, 8. Isso aqui passa a ser 4. E isso aqui passa a ser 8. Dessa maneira, 8 mols de SO2 produzidos na primeira e 8 mols de SO2 utilizados na segunda. Estão balanceadas consecutivamente. Agora temos que ver da segunda para a terceira. 8 mols de SO3 produzidos na segunda, eu preciso ter 8 mols de SO3 na terceira, e eu não tenho. Então preciso multiplicar a terceira reação toda por 8. E aqui vai dar 8, 8 e 8. Ok, pessoal? E daí, então, nós estamos prontos para resolver essa questão como se fosse uma estequiometria simples. Eu quero dizer para vocês, se vocês tomaram cuidado de fazer o balanceamento consecutivo, vocês podem olhar para essas três reações como se fosse uma só. Sem que nós precisemos somar as três. Não precisa. Pode olhar para as três como se fosse uma só. Então, quem são os relacionados, pessoal? Sulfeto e ácido sulfúrico. Um é a pergunta, outro é o dado. Por favor, agora, sem medo, desce os dois envolvidos nas devidas proporções. Está aqui, ó. 4 mol de FeS2 reage para produzir na terceira etapa 8 mol de H2SO4. E nós não temos dúvida de que está correto isso aqui, porque fizemos o balanceamento consecutivo, tá bom? Não só o balanceamento individual, que já até tinha sido dado, tá bom? E vamos no nosso tradicional cálculo. Nem sempre a questão fala em mol. Volte ao texto, por favor, porque parece que a questão fala em massa de ácido e massa de pirita. Então a questão, se fala em massa, eu tenho que reescrever isso aqui em massa. Vamos lá. Como é que eu reescrevo isso aqui em massa? O que significa 4 mol do FeS2? Significa 4 vezes a sua massa molar. O enxofre é 32. 32 vezes 2 dá 64. 64 mais 56, que é a massa do ferro, vai dar o quê? 120. Então, 4 vezes 120 gramas
do FeS2 produz 8 vezes a massa molar do ácido sulfúrico, que vai ser 16 vezes 4, 64, mais 32 do enxofre, que vai dar 96, mais 2, 98. 98 gramas é a massa molar do ácido sulfúrico. Vamos lá. Segunda linha, não erra mais. Cadê o dado e cadê o X? A pergunta dele é a massa do ácido sulfúrico produzida. E o dado fornecido são 60 quilos da pirita, admitindo 100% aí de rendimento, de pureza. Então, 60 quilos. Eu posso deixar em quilogramas esse dado? Posso, por quê? Porque se a questão é massa, primeira linha grama, grama, segunda linha quilo, quilo. Beleza? X, então, vai ser 60 vezes 8 vezes 98 sobre 4 vezes 120. Olha só essa fração, começa a cortar o que você acha que é múltiplo, que daqui a pouco acaba a questão. Ó, olha só que moleza. 60 com 120 dá 2 aqui embaixo. 2 vezes 4 dá 8, que corta aqui com 8. Resposta da questão, serão produzidos 98, só cuidado para não errar, se aqui é quilo, quilogramas de ácido sulfúrico nessa reação. Observe que a questão acaba sendo uma estequiometria simples. Onde é que está o casinho particular chamado reações consecutivas? Só no balanceamento. Ok?